Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Em Mateus, capítulo 16, os versos 25 ao verso 23. E depois leremos Colossenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho. Para fazer com que eu tropece, pode estar pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim. Podemos ler o 19 e o 20, só para completar melhor. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome esta manhã. E queremos que Ele continue sendo glorificado através da Sua palavra. Ela foi lida, vai ser exposta. Pedimos que o Teu Espírito fale através de nós. Usa-nos para instruir, edificar, despertar, consolar, orientar a Tua igreja. Que seja uma manhã de edificação para o louvor do Seu nome, é o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero esta manhã falar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho e as tragédias. Ou talvez poderia ser o Evangelho e o Rio Grande do Sul, o Evangelho e o sofrimento humano. Quando acontecem coisas como as que aconteceram no Rio Grande do Sul, é comum começarmos a ler, e hoje por causa da internet, com muito mais facilidade encontramos questionamentos e reflexões. Até um tempo atrás teríamos que buscar algum jornal, alguma notícia, algum debate em algum programa televisivo. Talvez deveríamos encontrar alguma conversa possível com alguém conhecido, mas hoje tudo está muito mais acessível e perto de nós. E então surgem muitas questões com relação, não à tragédia em si, mas com relação a Deus. E Deus? Aqueles que não creem em Deus se apegam às tragédias, sem dúvida, para escancarar na face, no rosto dos cristãos ou dos teístas a respeito de Deus. Você não crê em Deus? Onde é que está o vosso Deus que não vê ou não faz nada em meio a coisas como essa?
Aqueles que até creem em Deus e não encontram possíveis respostas que soam como coerentes para aquilo que estamos a viver, vão para um discurso mais deísta. A ideia de que Deus é alguém que existe, que criou o mundo, programou o mundo, mas não intervém no mundo. Ele está lá, ele fez, ele não emana, ele é transcendente, como o criador de um relógio que cria, a gente compra e depois nós nos viramos com o relógio. Ou a gente procura alguém para consertar se ele quebrar, ou sei lá o quê, porque nós não vamos conseguir ter acesso àquele criador do relógio. Os cristãos, em meio a essa espada e a parede que se encontram, tentam buscar caminhos. Alguns tentam inocentar Deus, dizendo, olha, não, Deus é Deus. E para inocentá-lo, culpam quem? Culpam as pessoas. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul aconteceu o que aconteceu, por quê? Porque lá é o cenário com mais espiritismo e outras questões. Só quando você olha para isso, até poderíamos pensar que fosse coerente, como se Deus estivesse castigando, porque tem muito lugar de espiritismo, de umbandismo, mas também tem igreja. Tem, por exemplo, pastores luteranos, que são 8 dos que eu ouvi, que ficaram sem acesso à casa, a casa completamente cheia. E eles estavam onde? Na casa de amigos pastores que não foi afetada. Nós vimos de igrejas que foram fechadas porque ficaram cheias. Então, esses também são espíritas, esses também são pessoas da Umbanda. E que Deus é esse que, para castigar quem é da Umbanda ou do espiritismo, também castiga os seus? Faz muito pouco sentido. Outros tentam pensar o quê? Não, é Deus que está pesando a mão de forma geral, porque Ele quer nos provar para nos tornar melhor. Em certa medida, talvez sim, mas não fecha, porque Deus pode nos tornar melhor sem ser por esse meio. Até porque algo do gênero tende a fazer com que muita gente descreia em Deus muito mais do que creia em Deus. E às vezes parece que o Deus que faz isso é quase que sádico, né? É quase que masoquista, que para ele tem prazer. Não, o Deus da Escritura talvez não vai muito por esse caminho, e quando vai é uma exceção, não a regra. Então eu quero pensar com vocês, a pergunta que não se cala é: e onde é que fica Deus? Onde é que está Deus? O que é que Deus está fazendo em meio a tragédias como essa? Para entrar de fato no que eu quero trabalhar com vocês, preciso fazer um pequeno retrospecto a vocês, para dizer que não foi Deus que mandou a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, o que é? A tragédia no Rio Grande do Sul é resultado da desordem que o mundo vive. E que desordem é essa? Deus criou o universo e Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem, Deus o cria à sua imagem e semelhança. Isso aqui significa que Deus criou o homem como um ser espiritual, ter comunhão com Deus, um ser relacional, ter comunhão com o seu próximo, um ser criativo que poderá ter habilidades para cuidar, administrar o mundo em que nós estamos, um ser racional que com a sua inteligência poderá ser uma espécie de co-criador, co-regente, cooperador de Deus nesse mundo que Deus criou, ordenando, administrando. Deus criou o homem como alguém que seria seu cooperador, mas o homem se rebelou contra Deus. O homem peca contra Deus e ali entra a desordem no mundo. E então, a partir desse pecado que o homem comete contra Deus, o mal entra no mundo e o mundo passa a viver desordenado, alienado, corrompido. E então nós vemos o homem que deveria ser alguém que tem comunhão com Deus. Quando ele peca, Deus vem ter com o homem no jardim. O homem foge de Deus. Por quê? Porque uma das consequências, um dos efeitos do pecado no mundo é o quê? É essa morte espiritual. É esse afastamento entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Portanto, o homem que inicialmente tinha prazer em Deus, depois do pecado,
se afasta do Criador. Se afastou tanto que até hoje o homem vive quase que buscando satisfazer em tudo, menos em Deus. Depois disso, quando o homem peca, quando Adão e Eva foram criados, Adão olhou para Eva e disse: essa é sim agora alguém da mesma espécie que eu, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Depois do pecado, Adão diz para Deus: não, a mulher que o Senhor me deu é quem me fez pecar. Olha, eles foram criados como seres sociais que viveriam bem em comunhão. Depois do pecado, consequência, o efeito sociológico da queda. O que? A briga entre o homem e a mulher, a briga entre os seres humanos. Foram criados para caminhar em comunhão, viverem bem socialmente, mas depois do pecado o pecado afetou a dimensão social do homem, ao ponto do homem se tornar quase que, quando você olha para a história, lobo do próprio homem. Quando Adão e Eva nascem Caim e Abel, quem mata Abel? Caim. Lameque diz que ele matou um homem porque ele pisou no calcanhar. Você olha para a história da humanidade e vê o quê? O homem que foi criado como um ser social para caminhar em relação e comunhão com outros homens, passou a fazer o quê? A matar a si mesmo. Vemos racismo, vemos o quê? Vemos escravatura, vemos o quê? Vemos gente, até que é empresário, que em vez de cuidar bem do empregado, ele quer usurpar da pessoa, e o inverso também é verdade. Vemos ser humano fazendo o quê? A destratar outro homem. Ao invés de usarmos coisas, passamos a usar pessoas. Tudo isso é o efeito sociológico da queda. O homem foi criado como um ser racional. E a sua mente, a sua razão, a sua inteligência era para quê? Para a glória de Deus, dar nome aos bichos, administrar o jardim. Mas o homem, por causa do pecado, vemos o efeito noético da queda, toca a mente do homem. E o homem agora, muitas das vezes, usa a sua inteligência para quê? Para destruir. Cria ideologias, cria pensamentos contrários a Deus, cria bomba atômica, bomba nuclear. Cria uma série de coisas que colocam em perigo o próprio mundo, o próprio homem. E também vemos os efeitos ecológicos da queda. O que é isso? A queda do homem não trouxe apenas problema no homem como indivíduo, mas também afetou o universo. Também afetou o mundo nosso. São os efeitos ecológicos da queda. Quer dizer o quê? Quando entra o pecado no mundo, o pecado afeta o universo de forma geral. E esses efeitos ecológicos que tocaram o universo acabam mostrando o quê? O universo em desordem. E o que ocorreu no Rio Grande do Sul, uma coisa delas é resultado disso. Do universo em desordem, do universo afetado pelo pecado, e por causa disso, aquilo que era anormal passou a acontecer. Obviamente que também tem o elemento, o que? Depravação do ser humano, que em vez de cuidar o que ele foi criado para cuidar, que é o universo, ele passou a fazer o que? A destratar do universo, e como consequência, vemos o que vemos. Então aqui tem duas questões, não, são três. A primeira é que o pecado afeta o mundo. A segunda é a negligência do homem na forma como ele trata o mundo em que a gente vive, esse universo. Deveria cuidá-lo como nosso mundo. Ele faz o quê? Ele explora e não leva em consideração algumas coisas. E o terceiro é política. É negligência política com relação à política pública. E aqui nem esquerda e direita, aqui tem a ver com trabalho de quê? Questões políticas com relação ao quê? A pensarmos em algumas questões quando vamos dar uma licitação a alguma empresa, aonde as pessoas podem talvez morar, e uma série de questões. Então vem a pergunta, Israel, ok, o pecado entrou no mundo e o pecado, como consequência, afetou tudo isso. E o que é que Deus está a fazer? Se não é Deus que mandou, o que é que Deus está a fazer? A resposta é: Deus apresentou a solução. E qual é a solução? A solução para esse problema que Deus decidiu apresentar se chama Evangelho. Evangelho? Sim.
em meio às tragédias do ser humano que vêm das consequências do pecado, o que Deus fez? Deus decidiu o que? Como programa de solução para esse problema, o Evangelho. Mas como? Eu explico. E a partir dos textos que eu li, eu quero pensar com vocês em duas implicações do Evangelho, que demonstram como Deus está agindo, como Deus agiu em meio às tragédias humanas. A primeira delas, os textos que eu li, o mestre, depois que Pedro disse que ele era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele então começou agora a conversar com ele. Agora eu posso conversar com vocês abertamente. Versículo 21, dali em diante ele começou a falar com eles abertamente sobre quem ele era e que ele iria morrer. Então ele diz, eu vou a Jerusalém e chegando lá, eu serei morto. Os líderes religiosos vão me prender, vão conspirar contra mim e eu morrerei. Mas ele também diz, eu morrerei, mas ao terceiro dia eu serei ressuscitado. Então aqui estão as duas coisas que Deus está fazendo e fez: a morte e a ressurreição de Cristo. Veja como, primeiro, Cristo vai morrer. Ele está dizendo que ele é que vai ir. Ninguém está obrigando a ir. Ele está indo por livre e espontânea vontade, ir até a Jerusalém para ser morto. E ele vai. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai no Getsemane e ele percebe a morte chegar. E ele fica com a alma angustiada. Então ele pede aos seus discípulos que façam o quê? Que orem com ele. Eles não podem orar, dormem. E o seu sangue, seu suor é transformado em sangue, de tão intensa que era aquela tensão dele, vendo a morte chegar. Judas chega, beija ele e pergunta, olha, a gente procura pelo Nazareno. Ele responde, eu sou. E todos caem por terra. E quando todos caem por terra, ainda assim, uns vêm e Pedro corta a orelha e ele manda parar tudo e ele se entrega. Ele se entrega. Ele vai até Pilatos e Pilatos diz, olha, fala alguma coisa, porque eu posso e tenho o poder de livrar você. E ele, como ovelha muda, não diz nada. E então ele começa a ser humilhado, batido, desprezado, cuspido, humilhado. Seu corpo começa a apanhar chicotadas que quase que arrancam a carne do seu físico. E isso é tão verdade que ele fica fragilizado e não pode por muito tempo carregar a sua cruz. E é ajudado por um sirineu. Ele chega na cruz. E lá ele é humilhado, desprezado, ele apanha, ele sente as dores. E ele morre da pior das formas que eles tinham de morrer na época. Por quê? Porque era a forma que se dava aos piores dos criminosos. Roma matava crucificado aqueles que eles consideravam pior dos homens. É tão sério isso que o judeu jamais crucificaria alguém. E segundo, o romano jamais crucificaria um outro romano. É por causa disso que Paulo não foi crucificado. Por quê? Porque Paulo era também cidadão romano. Portanto, nenhum romano seria crucificado. E Cristo foi, porque não era romano. E por que foi? Porque foi tratado com o pior dos homens que eles tinham. Aqui está. O que? A primeira ação de Deus em meio a tragédias. Onde está Deus? A resposta é: Deus está nesse lugar de sofrimento. Deus decidiu se identificar com as nossas dores e sofrimentos. A partir da cruz de Cristo, nós vemos o quê? Nós vemos um Deus que não é um Deus que está longe. Vemos um Deus que decidiu se submeter às mais profundas dores e experimentar a pior das tragédias que o pecado trouxe ao mundo. O que? Deus
morreu, Deus sofreu, Deus padeceu. Onde é que está Deus? Deus está no mesmo lugar quando Ele esteve, quando o seu filho morreu. Deus está nesse lugar de dor e de sofrimento. Então isso quer dizer que é Israel? Isso quer dizer que o Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra, antes mesmo de qualquer coisa, de alguma solução das tragédias, Ele decidiu se submeter. Ele escolheu passar pela experiência do sofrimento, das tragédias na vida humana. Isso quer dizer então que o Deus que nós servimos é um Deus que, em um tempo como esse, sem dúvida, Ele está no lugar de quem sofre. É por isso que Ele poderia dizer: eu tive fome, não me deixe de comer. Eu estive nu, não me deixe de vestir. Mas como assim? O Senhor está com fome? Sim, em tempos de fome, de escassez, de dor, o lugar em que Deus está é nesse lugar de quem chora. É neste lugar de quem sente. É neste lugar de quem padece. É neste lugar de quem se sente abandonado, afligido. Por quê? Porque Ele esteve na cruz do Calvário. Ele se identifica conosco, se identifica com a nossa dor, com a nossa aflição. E diria, sem menosprezar jamais a dor de alguém, talvez ninguém de nós passará por uma experiência trágica, tão pesada quanto a cruz de Cristo. Portanto, em meio às tragédias, Deus está no lugar de quem sofre. Deus em Cristo se coloca no lugar de quem padece. E isto significa então o que é? Que nós servemos um Deus que é um Deus sofredor. Um Deus que decidiu experienciar as nossas dores. E quando Ele não pode dizer nada, o Senhor pode me ajudar, por favor? E quando Ele aparentemente não diz nada, você pode sentar aqui. Sabe onde é que Ele está? Ele está aqui ao nosso lado. E ainda que sem discurso, Ele está aqui. E Ele está aqui por quê? Porque Ele experimentou as dores, as aflições, os sofrimentos mais profundos que a gente possa imaginar. Eu me sinto nu, Ele esteve ali, nesse lugar de nudez. Eu me sinto sem comida, Ele esteve ali, nesse lugar de sem comer. Eu me sinto desabrigado, Ele está ali, nesse lugar de gente desabrigada. Eu me sinto quase que abandonado, Ele está ali, nesse lugar de alguém abandonado. Porque o nosso Deus é o Deus que decidiu experimentar as dores mais profundas. Por quê? Por amor a mim e por amor a você. Por amor a nós, Deus se colocou neste lugar. Portanto, o Deus que nós servimos é um Deus que lamenta com a gente. É um Deus que sente com a gente. É um Deus que se assenta ao nosso lado. E é por isso que Paulo chama a igreja a refletir esse Deus. Quando ele diz aos Romanos 12:14, chorem com os que choram. O Deus que nós servimos na cruz do Calvário é o Deus que chora com os que choram. Portanto, o lugar de Deus em meio às tragédias é o lugar da crucificação, de um Deus crucificado, de um Deus que se vê abandonado, de um Deus que morre, de um Deus que padece, de um Deus que chora com os que choram, de um Deus que se coloca neste lugar, que não está preocupado com a teologia correta de quem sofre, que não está dizendo, não, você, não, ele não diz nada, ele apenas chora com os que choram, ele apenas padece com os que padecem, ele apenas se coloca nesse lugar de alguém que está despido. E com isso então nós podemos concluir 3 a 2 verdades sobre isso. A primeira delas
é o quanto Deus não é insensível às nossas dores. Porque Ele sabe o que é sentir-se abandonado, traído, com dor, crucificado, desabrigado. Portanto, Deus compreende você. Deus compreende quem se vê em abandono, porque Ele passou por essa experiência. A segunda verdade é que diz Hebreus 7:25, que Deus, que Cristo, intercede por nós diante do Pai. Como? Essa intercessão se dá como alguém que está no céu, com as suas mãos furadas. Ele tem aqui a marca no seu braço, na sua mão, de quê? De alguém que foi crucificado. Ele intercede por nós como alguém que experimentou o quê? A aflição, a dor. E, portanto, a partir disso, nós temos diante Deus Pai, o Deus Filho, que tem a marca da tragédia que o pecado trouxe ao mundo. E Ele por nós intercede diariamente. E Ele diz, através de Paulo, que Ele intercede lá. E o Espírito que está conosco intercede também com gemidos inexprimíveis. A ideia aqui é como que se o Espírito Santo tomasse para si a nossa aflição e por nós intercede tão profundamente que não saem palavras. E por fim, por Ele estar por aqui, Ele também deixou o Espírito Santo que nos auxilia nas fraquezas. A palavra grega ali de auxiliar tem a ver com trabalhar lado ao lado. É como se fosse isso. Se eu for ver aqui, me ajuda também. É como se fosse isso aqui. Em meio aos nossos pesos e cargas e tragédias, Ele nos auxilia. Aqui, por favor. O senhor segura lá? Não, o senhor segura aqui. Isso. Em meio às nossas tragédias, pesos e complicações, o Espírito de Deus, em meio a tudo aquilo que eu deveria carregar sozinho, Ele trabalha lado a lado com a gente. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele está nos auxiliando, carregando conosco os pesos, as aflições, as complicações, os desesperos. Deus não nos abandonou. Nós não somos órfãos em meio à tragédia. Através do Espírito Santo, nós somos assistidos. E eu diria, é por causa dele que a gente consegue suportar o peso, as tempestades, as tragédias, porque Ele está nos assistindo diariamente. Portanto, obrigado meu querido. Portanto, o Deus que nós servimos é um Deus que se submeteu à experiência de sofrer, de experimentar as tragédias que o pecado trouxera ao mundo. E por causa disso, Ele experimentou morrendo, padecendo por todos nós. Mas diz a Escritura que Ele disse: eu morrerei, mas eu serei ressuscitado. E aqui está a segunda verdade. A primeira é o quanto Deus não é insensível, é o quanto Deus se coloca neste lugar e padece com a gente, e chora com a gente, e lamenta com a gente, e se importa com a gente, porque Ele decidiu se identificar conosco. Mas a segunda, Paulo diz, Jesus diz: eu serei ressuscitado. E Paulo, em Coríntios 15, do verso 1 ao verso 9, ele prova, mostra como de fato Ele ressuscitou. Que a ressurreição é algo que de fato aconteceu. Então, Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu para quem? Para 500 dos seus discípulos, depois apareceu para Tiago e por fim a mim. E alguns de quem Ele apareceu ainda estão vivos, digamos, podem procurá-los que eles vão confirmar. Portanto, Ele ressurgiu. Mas a pergunta é: quais são as implicações da ressurreição de Cristo? Como resposta de Deus
em meio às tragédias que o pecado trouxe ao mundo. A primeira é que se Jesus de fato ressuscitou, então podemos dizer que a partir da ressurreição corpórea de Cristo, ali nós temos o início da transformação de todas as coisas afetadas, corrompidas, alienadas pelo pecado, em coisas restauradas pelo Evangelho. E o corpo de Cristo é a primeira coisa despedaçada pelo pecado, que foi restaurado. Isso quer dizer o que então? Se na morte de Cristo nós temos um Deus que conosco se identifica, na ressurreição nós temos a solução definitiva. Para quê? Para as tragédias e aquilo que é a causa dela. Por quê? Porque se o mundo está em desordem, a partir da ressurreição de Cristo, nós temos o quê? Nós temos o começo da restauração de todas as coisas. E aqui não é apenas restauração da comunhão entre Deus e o homem. Não é apenas a restauração entre homens e homens. Não é apenas a restauração do corpo físico humano. É a restauração de todas as coisas. É o começo. Digamos, Colossenses 1:20. Deus decidiu que através da morte de Cristo, Ele iria trazer o universo de volta para si. Digamos, a desordem que o pecado trouxe ao mundo, através da ressurreição de Jesus, Deus começa a reordenar, Deus começa a restaurar, Deus começa a transformar, Deus começa a fazer nova aquilo que lá na frente Ele vai começar. Ele inaugura na ressurreição e Ele vai consumar na segunda vinda, quando terá lá novos céus e nova terra. Israel, isso implica em que então? Isso implica que a história não termina com a tragédia da morte. A história não termina com a tragédia que o pecado trouxe ao mundo. Isso implica que o sábado trágico de morte pelo pecado, o sábado trágico em que o corpo de Cristo é despedaçado pela morte, não é o fim das coisas. O sábado da tragédia foi vencido pelo domingo da ressurreição. Assim também podemos dizer, este sábado que os irmãos gaúchos, que alguns de vocês estão passando de tragédia, de aflição, de desespero, não é o fim de todas as coisas. O sábado da tragédia vai ser vencida pela manhã de domingo do dia do Senhor, em que Ele ressuscitou, em que Ele virá para consumar aquilo que Ele começou. E isso então significa o que, Israel? Isso significa que como cristãos nós enfrentamos os sábados de tragédias com dores, com aflição, com lamento, sentindo, doendo, mas não sem esperança. Nós olhamos para o sábado, sentimos todas as dores que a morte possa trazer a quem experimenta perceptivelmente. Nós experimentamos todas as dores que alguém experimenta ao perder sua casa, ao perder seu filho, ao perder seu emprego, ao perder sua saúde. Mas experimentamos isso não mais na perspectiva de quem acha que Deus não intervém na história, mas na perspectiva de quem está olhando para o sábado e percebe que parece que aquele dia, aquele ano, meses, décadas não se acabam, mas consegue vislumbrar no horizonte o quê?
que a história não termina no sábado de desesperança. A história termina na ressurreição de Cristo, quando Ele coloca um fim nas tragédias, ao ressuscitar, onde Deus restaura todas as coisas. O Deus que nós servimos não é deísta. Ele agiu no mundo e a ação dele no mundo é a ressurreição do Filho de Deus. Portanto, assim como Cristo, seu corpo foi restaurado, assim nós também, naquele dia, seremos restaurados. A nossa história não vai terminar com o choro do sábado, vai terminar com a alegria da restauração, da ressurreição, do domingo do Senhor, que venceu a morte e ressuscitou. Portanto, nós não esperamos em Cristo apenas nesta vida. Portanto, podemos dizer que nenhuma tribulação nesta vida se compara com a glória que será revelada no porvir. E, portanto, nós podemos dizer o que disse Paulo aos Romanos 12 e 13. Alegrem-se na vossa esperança. Ou como diz Paulo aos Romanos 5, 1 e 2. Alegrem-se na esperança de participar da glória de Cristo. Isso quer dizer o quê? Nós passamos pelas tragédias de sexta e sábado, em que há choro, em que sentimos, mas nós podemos nos alegrar na nossa esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como o Filho de Deus venceu a tragédia que o pecado trouxe ao mundo com a morte, assim também nele nós somos mais do que vencedores. Portanto, ainda que eu me veja como alguém desabrigado, desamparado, abandonado, sem nada, eu posso me alegrar na minha esperança. Por quê? Porque a minha esperança não está na casa, no abrigo, na saúde. A minha esperança está em poder participar da glória de Cristo. A minha esperança está no fato de que aquilo que Cristo começou na ressurreição, Ele virá para completá-la na sua segunda vinda. E, portanto, ainda que na tragédia, eu experimento o amor e consolo dele que está comigo. Mas eu creio, eu esperanço, eu me alegro no fato de que Jesus ressuscitou. E assim também eu ressuscitarei. A história não vai terminar com os choros das tragédias. A história vai terminar dos nossos olhos sendo enxugada todas as lágrimas. A história não vai terminar com a corrupção que domina o universo e a nós. A história vai terminar com um mundo restaurado e um corpo glorificado. A história não vai terminar com as tragédias que vemos do mundo. A história vai terminar com um novo céu e nova terra sendo purificada, uma nova criação. Por quê? Porque é isso que Deus fez como resposta às consequências do pecado e a causa em si. A resposta de Deus é a restauração. E por isso, como cristãos, nós não fugimos da realidade em meio a dores, mas nós temos uma certeza: o nosso Deus começou a restaurar todas as coisas a partir da ressurreição de Cristo Jesus. E nós queremos que brevemente aquilo que Ele começou, Ele consumará, Ele concluirá. Todas as coisas serão restauradas completamente. Não apenas a comunhão com Deus, não apenas a boa relação entre os homens, não apenas a mente que pensa para Deus, mas todas as coisas.
o universo, inclusive. Nunca mais nos sentiremos desabrigados, porque Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nunca mais nos veremos em choro, porque Ele disse: dos vossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Nunca mais nos veremos em tragédia, porque haverá uma nova criação, uma criação refinada, reordenada. É isso que Deus está fazendo no mundo. Deus está reordenando o mundo, restaurando o mundo, trazer o mundo para a sua órbita, para aquilo que é a órbita normal, aquilo que é a vontade do Criador, em que desfrutamos de quem Ele é, em que nos relacionamos uns com os outros em amor, em que servimos uns aos outros, em que o mundo em que nós estamos não tem nele mais tragédias. Isso Ele já começou a fazer. E começou com o quê? Com o corpo do seu próprio Filho. O corpo de Cristo foi tocado, despedaçado pelo pecado, mas Ele o restaurou. E se nós queremos que Cristo foi restaurado na ressurreição, nós também seremos completamente restaurados. Se coloque em pé, por gentileza.